Boa tarde. Deixa aqui para não fechar, né? Boa tarde, boa tarde. Essa linda terça-feira, linda seca, perigosamente seca tarde de terça-feira. Umidade relativa do ar muito baixa. E vamos nessa. Vamos voltar para casa. Vamos beijar pessoas amadas. Como é gostoso um filho abraçar uma mãe e um pai, né? Esse abraço infantil, um abraço inocente, um abraço gostoso, um abraço puro. Dia calmo, consegui ir lá, bater meu papinho lá com o camarada, almoçar com ele. Depois voltei, cuidei de umas coisinhas bem leves, bem tranquilas, o dia foi tranquilo. Ainda bem, essa semana bem sossegada. Pra gente não precisar vir trabalhar na sexta ninguém, nenhum do setor. Não sei onde eu deixei minha luva. Achei que tinha deixado no Marco, mas ele disse que não está lá. Então, não sei onde está. Eu ia falar sobre... Eu estava procurando assunto agora no final da tarde para o meu papinho. Escolhi umas 2, 3 coisinhas, mas voltei atrás. E antes de começar, falo sobre a morte da Rogéria, a morte do Astolfo, nascido Astolfo, morrido Rogéria, um ícone cultural brasileiro, aos 74 anos, uma pessoa de personalidade forte, uma mulher de personalidade forte. Ah, não, é homem, é o que Deus fez e tal. Cara, a pessoa faz o que ela quiser da vida. Ela é chamada como ela quiser ser chamada. Vai lá e chama. O maluco tinha 1,85 m, mano. Vai lá, ô. Não vou te chamar de Rogéria, vou te chamar de Astolfo. Enfim. Vi várias entrevistas dela. E foi realmente uma pessoa que, muito antes de se falar muito mais abertamente sobre o assunto, né, da diversidade, ela já esparramava seu ácido na cara dos hipócritas. Uma perda sensível. Não vejo atualmente um ícone dessa grandeza, mas podem aparecer vários e o assunto hoje é mais bem tratado, embora estejamos a caminho de um aumento de preconceito. Mas, por enquanto, o assunto está feito. E nossos agradecimentos à cabeça mais aberta que essa pessoa nos proporcionou. E há muita gente. E aí o assunto é um pouco relacionado a isso. Quero falar sobre um assunto que me irrita profundamente, que é o tal do kit gay. Isso é muito falado pelo Jair, mas não é um assunto criado por ele.
um assunto bem desmiuçado pelos evangélicos influenciadores. E me irrita profundamente. Tem a ver com alguma coisa, há um tempo atrás, uns anos atrás, acredito que ainda no governo Dilma, ou talvez até no governo Lula, que causou grande polêmica. Não sei se foi na época do ministério do Haddad. Vou parar um pouquinho. E, enfim, mas foi na época ainda do governo esquerdista e foi criado um kit, uma apostila informativa que lidava com diversidade sexual. Isso causou um furor enorme nessas alas pseudo-conservadoras. É pseudo-conservador, na minha opinião. O canal é meu. Eu digo pseudo-conservadora porque muitas dessas pessoas na sua vida particular não são tão conservadoras assim, se é que você me entende. Mas isso não deve interessar para ninguém, tá? E causou um furor enorme. Não sei se isso chegou a ser entregue. Houve revolta de pais, de políticos, de líderes e foi um assunto bem pesado na época. Eu não tenho acesso, não tive acesso, ouvi algumas coisas, li algumas coisas, mas não peguei com detalhes o material. E aí isso virou popularmente conhecido como a guerra contra o kit gay, que estava ensinando as crianças a serem homossexuais, estava instigando o homossexualismo. E aí a gente tem várias coisas para falar sobre essas curtas frases, sobre ensinar homossexualismo, sobre instigar homossexualismo. A pessoa que pensa que é possível ensinar homossexualismo, ou a pessoa que pensa que é possível influenciar o homossexualismo, ela já demonstra claramente que ela não entende nada de homossexualidade, porque ela trata a homossexualidade como homossexualismo, que é justamente, ao que parece, uma doença. É como você falar sobre hemofilia, é como você falar sobre catapora. Se você ficar exposto mais para catapora do que para hemofilia. Mas a verdade está mais para hemofilia do que para catapora. Mas essas pessoas pensam desta forma. É o ridículo do cara pensar, do cara agir de acordo com ideias culturais de 10 mil anos atrás, tratando-as como verdades incontestáveis e usar isso na sua vida prática ou na vida prática das pessoas de uma forma literal.
Isso é bem chato. Isso não ajuda em absolutamente nada. Isso não tem como ser positivo para alguma coisa no assunto. Mas continua sem sentido, não tem o porquê e não vai chegar a lugar algum. Não vai chegar a lugar algum. Encarar homossexualidade inicialmente como doença, como defeito, como cuidado a ser, como comportamento a ser reparado, já é a anomalia normal, já é a anomalia completa. E eu não tenho dúvida que há pessoas homossexuais que vivem como heterossexuais e se conformam com isso e até podem ter bons momentos de felicidade com isso. Mas isso é com elas e tá tudo bem. Elas escolheram isso por conta de qualquer coisa que se possa entender, mas essas pessoas escolheram este comportamento. Até porque eu me sinto um pouco constrangido. Você não está enxergando o farol, Hyundai? Quer ver ele andar? Ele não está vendo o farol, especificamente. Nossa, cara, que... Bom, deixa pra lá. Já tratar um comportamento sexual em que uma suposta maioria concordam em ser o correto, entre aspas, já é o erro inicial, né? Não existe comportamento sexual certo ou errado, fora do padrão ou padronizado. Existe comportamento sexual. E existem pessoas que gostam disso ou daquilo e acabou. É justamente por a gente não ser animal, rebanho, ovelha, que comportamento sexual para humanos é uma coisa completamente diferente do que homem é homem e mulher é mulher enfim, e toda essa merda, toda essa bosta que tem gente querendo ditar para outras pessoas o que é certo, o que é errado no comportamento. É assim, é de uma irritação tão grande, é de uma petulância. Alguém, um pseudo-líder ou qualquer coisa assim, ter autoridade para virar para você e falar sobre o que você deve fazer com o seu corpo, sobre como você deve sentir prazer. É assim, e uma enorme maioria aceitando que isso é correto, que esse tal padrão ou afim, ele é o que deve ser feito e o que estiver fora disso é uma anomalia, deve ser rechaçado, deve ser ou até curado. E aí dessa maravilha toda de ideias primordiais, sensacionais, que o ser humano é capaz não só de inventar, mas de seguir, me aparecem pessoas falando que curam, que podem
curar o homossexualismo, porque homossexualismo é doença, homossexualismo é anomalia. E aí tem gente que vai se tratar. E aí tem gente que vai se tratar. Numa boa. E aí, vamos mais pra frente ainda. Você vai encontrar psicólogos que se julgam, que ganham dinheiro, ganham fama, ganham notoriedade e dinheiro pra caramba, né? Se notabilizando pela cura gay, pela cura do homossexual, que é uma mistura de charlatanice psicológica com religião. E aí fica tudo, criou uma bela de uma rede. Opa, aceitar a homossexualidade ou aceitar a sexualidade diferente pode não ser lucrativo. Não é verdade? Não só você ganha o paciente, o psicopata, como você ainda ganha o crente. Você ganha o fervoroso praticante cristão. E aí vai ficando mais legal, né? Mais legal. Cura gay, kit gay. Sabe o que eu acho, cara? É assim, sem tentar ser chulo, mas também sem ficar me policiando em relação ao que eu posso ofender ou não. Eu acho que tem gente que tem tanto medo da homossexualidade, ou tem tanto medo da sexualidade diferente do seu padrão, o padrão que o protege, né? O igual se protege, né? Um se esconde atrás do outro e fica anônimo. Que quem tem medo demais, na verdade, tem medo que descubram de si próprio. Me dá essa impressão, assim, sabe? Um pai que pega a tal da cartilha e vai protestar pro diretor da escola, pro governo, pro Lula ou para quem quer que seja, ele tá preocupado demais pro meu gosto. Ele tá preocupado demais. Fazia tempo, né? Fazia um tempinho que não acontecia. Houve um tempo aqui nos vídeos que foi muito comum, né? Há fases, né? Coincidência pura, nada mais. Eu me preocupo. O cara vai, nossa, meu filho vai virar gay se você fizer. Cara, você é um gayzão. Porque não se justifica essa fobia. E aí a gente tem um termo muito conhecido, o brother. Ah, tá, ele me viu, mas não precisa ver, né? Ele é bonitão. Então tá bom. Ou você, ou esse cara é uma gayzola, ou ele tem uma péssima noção
sobre que tipo de educação que ele pode dar para o filho dele, para os filhos dele. Sabe? É, aquele fato estatístico específico de que de um lar, de uma casa, de um lar, de uma família, quer você aceite ou não isso como família, vocês fazem uma zona do caramba aqui, viu? É uma família. Então, fato, não interpretação. A família que... Que foi? Que foi? Que foi? Vai se fudeu! Te atrapalhei em nada, vem encher meu saco. Vem piscar pra tua mãe, seu imbecil. Não tava nem rápido nem nada. Não precisou nem pisar no freio. Fico puto com essas frescuras. Não tinha nada que pedir desculpas. Eu não tinha. Ah, caralho. Meio puto de vez em quando. E dane-se. E dane-se. Nem buzinar não. Nem buzinar com tão pouca razão. Com nenhuma razão. Que é de catar frescura do caramba. Isso sim é frescura. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na outra frescura. A frescura que me incomoda. Ao final, a gente vai desenvolvendo a ideia de se pensar que ninguém que tem nenhum homofóbico, já falei sobre isso uma outra vez. O pior castigo para um homofóbico é ser chamado de homofóbico, porque fobia dá a impressão de medo, e o homofóbico não quer admitir que o que ele tem é medo da homossexualidade, da sexualidade diferente da dele. E ele vai carregar isso e dane-se. Agora, tem aquela coisa o Karnal foi extremamente, ao mesmo tempo, feliz, como venal e perigosamente sarcástico, né? Ao dizer que homofobia nada mais é do que a luta entre dois homossexuais, um que aceita e outro que não aceita a sua sexualidade. Eu acho isso muito legal, muito, muito, muito legal. Mas não sei se isso é completamente seguro. Agora, dá a entender que pode ser, porque ao que parece, a questão é um ódio tão tremendo, tão puxado. Eita porra. O que tá acontecendo aqui, hein? Ai, caramba, o carro... É um ódio tão puxado que ele não é natural, que ele não se justifica. Ele não se justifica por nenhuma linha de aceitação ou não. E outra também, classificar todo comportamento sexual diferente do seu como uma única coisa também é uma coisa errada. Também é uma coisa incompleta, também é uma coisa ignorante de quem não sabe entender diferenças. E fica mais fácil, sempre ficou mais fácil para mim, para conviver numa diversidade comportamental sem ficar me ofendendo muito, ter na minha cabeça que eu sou completamente diferente dos outros e os outros são completamente diferentes de mim. E isso é um fato. E existem N
milhões de fatores que me tornam diferente e que tornam as outras pessoas diferentes. Entre esses fatores está uma questão sexual. Heterossexuais não têm comportamentos diferentes, não têm gostos diferentes, não têm formas de sentir prazer. Aliás, não tem. Heterossexuais têm comportamento sexual diferente. Então, quando eu comecei lá a falar, não se trata de homossexualidade, mas de sexualidade. Apenas e tão somente isso é um pouco mais radical em relação à sua, em relação a uma coisa geral. Não sei, porque o que os outros fazem entre eles é entre eles. É entre eles. Com exceção da violência sexual, que é a imposição de um suposto desejo, mas na verdade é só poder, que é a imposição de um desejo sobre a outra pessoa que não o tem e que tem o direito e o dever de não o querer. O resto é sexo. Ou não. Ou não. Existem pessoas que são plenamente felizes e que demoram muito para aceitar o fato de que são assexuadas, não gostam de sexo, não se sentem bem com o assunto, com fazer, com pensar. E pronto, acabou. Há alguém que tenha direito de falar sobre isso? Porque assim, cara, o moleque, ele pode perder a virgindade o quanto antes e ele será levantado no ombro do pai como um troféu. Ah, olha só, com 9 anos perdeu a virgindade. E a menininha? O pai da menininha que ele pegou, vai levantar a filhinha e falar, olha, perdeu a virgindade com 9 anos de idade? Ele vai se envergonhar profundamente. E a gente ainda tem isso. A gente ainda tem isso muito forte. Muito forte. Que tal tratar a sexualidade de uma forma mais saudável, sadia e leve? Porque não existe mais ou menos necessidade de sexualidade. Existe sexualidade. Tá? Nós, seres humanos, não precisamos nos apegar a conceitos de 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, de 500 anos atrás, na verdade de 50 anos atrás. Porque já não servem. Já não servem. E por que para um monte de coisa a gente aceita a questão da modernidade, não dá mais para fazer assim o assado, mas para a sexualidade, não. Homem é homem, mulher é mulher. Eu sou evangélico e eu só aceito desta forma. Aceite e faça o que te der prazer, te der vontade, desde que consentido com a outra parte. Isso é uma parte bem importante, né? Porque quando o Silas Patife tem seus chiliques de que, gente, não comprem mais, não assistam nada da Disney porque apareceram 2 meninas se beijando no filme, ou 2 meninos se beijando. Uma cena, eu vi. Uma cena de 1,5 segundos, num contexto completamente tranquilo. Nossa, eu não tinha dado nem seta e nem olhado para o lado. Muito perigoso isso que eu fiz. Muito perigoso. E achar isso realmente importante. Realmente, em que planeta o trouxa, porque aí não dá para eu ter respeito, o trouxa do fiel a esses conceitos de Silas Malafaia,
Até que ponto, em que planeta esse cara tá achando que tá vivendo? Você vai pegar uma espada e dar na cabeça do cara? Seu imbecil. Eu tenho questões muito fáceis e tranquilas para lidar, muito mais sérias do que essa sua imbecilidade, que é ouvida por tanta gente, mas também é ouvida por pessoas como eu. Por tantas outras pessoas, inclusive muito mais inteligentes e capazes de articular melhor do que eu. Onde esse cara vive, qual é o contexto do que ele quer fazer com o planeta, viver sob a égide da Bíblia. Você ficou louco, cara. E quais os conceitos? Só os seus ou todos os outros? Só as suas interpretações ou todas as outras? Um cara que fala que se o fiel descobre que o pastor dele é desonesto, rouba, não deve fazer nada, deve mudar de igreja. Não tem contexto a se entender. Não tem contexto a se entender. E esses caras são bem bacanas. Sabe o que acontece? Você nunca consegue pegar nenhuma irregularidade. É muito difícil você pegar irregularidade desses três, por exemplo, desses três ícones que eu estou falando aqui. O Silas, o Valdomiro e o Edir, por exemplo. Eles colocam tudo no nome da igreja. A igreja é uma instituição que tem CNPJ. Só que ela é isenta de impostos e fiscalizações. Principalmente fiscalizações fiscais, né? Porque não tem imposto para pagar. Todo mundo sabe que recebe dinheiro, recebe doação. Todo mundo sabe que empregam pastores remunerados. E aí, o que eles fazem? Tudo está no nome da igreja. Tudo. A fazendinha de milhões de hectares, de milhares de cabeças de gado, de piscinas e luxos inestimáveis, tudo em nome da igreja. A televisão está em nome da igreja. O templo está em nome da igreja. As mansões, os aviões, os carros estão em nome da igreja. Estão em nome da igreja. E aí, meu amigo, nunca haverá nada no nome deles. E eles falam assim, eu não tenho nada. E ele está certo. Ele não tem nada. Nada, 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 nada. Mas o que me impressiona, o que realmente, efetivamente me impressiona, é a capacidade do bando de milhões. Passarinho com um galinho no bico para fazer ninho. Que legal, né? A capacidade de milhões de pessoas sustentarem, fornecerem recursos, e em sua maioria esses milhões miseráveis. Sabe? Eu não acho que um líder religioso deva se sustentar com a sua liderança religiosa. Mas, vou deixar muito claro, se ele trabalhar regularmente em alguma coisa, ele deve receber. Como é que eu falo de trabalhar? Supostas, né? Né, Paiva Neto? Supostas entidades, doações e afins, supostas ajudas, supostos programas sociais que essas ditas empresas coordenam, podem ser consideradas emprego, mas não há fiscalização, né? Então, e é complicado, porque um país laico não pode despender
recursos para isso. Agora, claro que todo mundo sabe que as grandes igrejas evangélicas, elas são um ótimo patamar para se lavar dinheiro. Daí uma grande quantidade de políticos que entram nesse nicho, entram nessa jogada, né, de entrar pro evangélico, pro político evangélico, porque ele sempre terá recursos. Viu, seu Jair? Aquele recurso que o PP, o Partido Progressista, passou pro seu partido, o PSC, que você fingiu que devolveu, ele pode ter vindo, sim, não registrado, né? Opa, descobri que era caixa 2 e aí eu devolvi. Aham. Tem gente, e muita gente, que ignora, porque nem tem problema para essas pessoas se de repente o cara for desonesto. Porque o brasileiro, na verdade, ele não liga muito para a questão de honestidade ou desonestidade. Ele liga para falar assim, aí já é demais, né, cara? E isso é muito chato, muito chato. Porque continuamos na perseguição da suposta honestidade seletiva, indignação seletiva. Não se trata, no fundo, de uma busca pela correção. Se trata apenas da busca pelo interesse do que interessa a você. Eu tenho que saber para onde você vai, cara. Se não der seta dentro do estacionamento, a gente não tem a menor ideia. Entra por aqui, coloca o carro dele lá. Olha como tá limpinho. Ainda, né? E esse teto manchado. Mas é o que temos. Lá pro fim do ano, se tudo der certo, não estará mais manchado, mas estará fosco. E aí amanhã eu falo sobre essa questão dos religiosos fazendo mediação judicial. Um abraço, gente. Até mais.